Você já ouviu falar de um homem que sozinho transformou o destino de uma nação inteira? Um homem que atravessou florestas escuras, enfrentou povos hostis, rompeu com tradições ancestrais e, com a cruz em uma mão e o evangelho na outra, derrubou ídolos que reinavam havia séculos? Não estamos falando de uma lenda medieval, de um conto heróico ou de um personagem mítico. Estamos falando de um homem real, de carne e osso, sangue e fé, coragem e lágrimas. São Bonifácio, o apóstolo da Germânia, o mártir que selou com seu próprio sangue a missão de toda uma vida dedicada a Cristo. Ele nasceu em uma terra onde o cristianismo ainda engatinhava, mas o seu coração já ardia como uma chama pronta a incendiar o mundo com o amor do Evangelho. Quando ainda era chamado de Winfrido, ele poderia ter escolhido o caminho cômodo dos mosteiros da Inglaterra, mas algo maior o chamava. Não era a busca por fama, nem a glória dos homens. Era uma missão, uma vocação selada nas entranhas do seu espírito. Evangelizar um povo que vivia nas sombras, sob a tirania do medo, dos deuses pagãos e de estruturas espirituais que mantinham os homens acorrentados à mentira. Por que contar essa história? Hoje, porque vivemos tempos de tibieza, porque o zelo apostólico está adormecido em muitos corações, porque o medo nos paralisa, o comodismo nos cala e a fé, tantas vezes, se torna um acessório e não uma missão. São Bonifácio nos obriga a sair do raso, a mergulhar no profundo. Ele nos mostra que é possível ser fiel até o fim, mesmo em meio às contradições do mundo, mesmo sob ameaça, mesmo quando tudo parece perdido. Ele foi martirizado, sim, mas sua morte foi uma semente que brotou em incontáveis conversões, vocações e na própria construção da identidade cristã da Europa Ocidental. Neste vídeo, você vai conhecer não apenas os fatos, mas o espírito por trás da história. Vai ver como Bonifácio desafiou reis e ídolos, como transformou mosteiros em centros de luz, como lutou com palavras mais afiadas do que espadas e, por fim, como morreu como viveu, de joelhos, com o Evangelho nas mãos. Prepare-se, não é uma história para ser apenas ouvida. É uma história para ser vivida, sentida, refletida, cada capítulo uma chama, cada detalhe um convite, cada desafio que ele enfrentou um espelho para o que enfrentamos hoje. Se você já sentiu que sua fé estava fraca, se já pensou em desistir, se já questionou se vale a pena continuar lutando por aquilo que é certo, então a vida de São Bonifácio vai te sacudir, vai te fazer enxergar com olhos novos, porque ele não apenas falou de fé, ele viveu a fé até o fim. E é por isso que séculos depois sua voz ainda ecoa, não como um grito, mas como um chamado. Um chamado que agora chega até você. E a pergunta é, você vai ouvir? Você já sentiu que sua vida estava sendo preparada para algo maior, mesmo sem entender o porquê? Assim começou a história de Winfrid, nascido em uma região da Inglaterra que, naquele tempo, ainda era marcada por guerras tribais e disputas entre cristãos e pagãos. Desde pequeno, o menino tinha algo diferente no olhar, uma chama de inquietação que nem os mais velhos conseguiam explicar. Enquanto outras crianças sonhavam com espadas e glórias, ele se encantava com as palavras da Bíblia, os cânticos de fé e as histórias sobre Jesus, contadas por monges missionários. Aquela terra, ainda envolta em sombras, era o solo onde
Deus começava a plantar uma semente, e mal sabiam todos que esse menino tímido se tornaria um dia apóstolo de nações inteiras. Seus pais, nobres de coração e fé profunda, perceberam cedo que o filho carregava uma sensibilidade incomum. Não era fraqueza, era vocação. Eles o enviaram para um mosteiro beneditino, onde os dias começavam com oração e terminavam com os olhos fixos nas promessas de Deus. Foi ali, entre livros e jejuns, que Winfried se apaixonou pela vida monástica. Ele devorava os textos sagrados com uma fome quase sobrenatural. A cada página, sentia o Espírito Santo sussurrar algo em seu íntimo, como se estivesse sendo treinado para uma missão que ainda não compreendia. Ali, entre muros de pedra e silêncio, nasceu a fé ardente que moldaria a história da Europa. Enquanto muitos jovens desejavam riqueza ou fama, Winfried ansiava por algo que não cabia neste mundo: a salvação das almas perdidas. Ele estudava com afinco, dominando o latim, a teologia e aprofundando-se nas cartas de Paulo e nos evangelhos de Jesus. A fé dele não era teoria, era vivência. Ele orava não apenas com os lábios, mas com lágrimas. Os monges logo perceberam que aquele jovem seria diferente. Alguns diziam que ele seria um abade brilhante, outros sonhavam que se tornaria bispo. Mas nenhum deles podia prever o que Deus estava prestes a fazer por meio dele. Chegado à idade adulta, Winfried foi ordenado sacerdote e passou a ensinar no próprio mosteiro. Mas mesmo com respeito, conforto e estabilidade, seu coração permanecia inquieto. Era como se Deus estivesse gritando no seu interior: vá além! Você já sentiu essa sensação? Quando tudo parece estar bem, mas algo em você diz que existe um chamado maior? Ele começou a ouvir relatos sobre os povos germânicos, ainda imersos no paganismo e afastados da luz do Evangelho. E ali, em meio à oração e jejum, nasceu uma decisão que mudaria o rumo da fé cristã. Ele deixaria tudo para trás e se tornaria missionário. Mas partir não seria fácil. Seus irmãos de comunidade tentaram convencê-lo a ficar. Você é necessário aqui, diziam. Os superiores hesitaram, temendo perder um mestre tão valioso, mas o fogo da missão já ardia alto demais para ser apagado. Ele renunciou ao conforto, à segurança e até à fama que começava a conquistar, porque sabia que a fé verdadeira exige sacrifício. Não foi por glória, foi por amor de Deus. Aquele jovem que poderia ter vivido uma vida tranquila decidiu encarar o desconhecido por causa de uma única certeza: o amor de Jesus vale mais que qualquer coisa. Ele foi até Roma, buscando a bênção do Papa. Essa viagem já revelava algo essencial. Sua missão não era pessoal, era eclesial. Ele queria ser enviado pela Igreja como apóstolo das promessas de Deus. Ao chegar ao trono de Pedro, recebeu do Papa Gregório II a confirmação de que era tempo de partir. Nesse momento, ele deixou de ser apenas Winfried e passou a se chamar Bonifácio, um nome que significava aquele que faz o bem. O nome novo selava sua nova identidade. E você? Já parou para pensar que quando Deus nos chama, Ele também nos renomeia espiritualmente? A partir dali, sua vida tomou um rumo sem volta. As florestas da Germânia se tornariam seu campo de batalha. Mas antes disso, Bonifácio sentia que precisava se preparar ainda mais. Passou um tempo na Frísia, auxiliando outros missionários.
e observando como era difícil evangelizar aqueles povos rudes e resistentes. Era um terreno espiritual duro, onde o amor de Deus ainda não havia sido compreendido. Mesmo enfrentando rejeições e fracassos iniciais, Bonifácio não desistiu. Seu coração permanecia fixo nas promessas de Deus. A fé que o movia era maior do que o medo da derrota, e não faltaram provações. Em muitos vilarejos era recebido com desconfiança, visto como intruso ou até feiticeiro. Mas a resposta dele era sempre a mesma: oração, paciência e amor. Ele sabia que só o Espírito Santo poderia transformar corações. Enquanto outros pregadores desanimavam diante da frieza do povo, Bonifácio persistia. Cada alma conquistada era um milagre, cada batismo, uma vitória do céu. E tudo isso porque ele havia dito sim ainda jovem, mesmo sem saber o que o aguardava. A coragem dele nos ensina que grandes missões começam com pequenos passos de obediência. Você já imaginou largar tudo para obedecer a um chamado interior? Não é simples, mas Bonifácio fez isso com o coração inteiro. Ele não foi movido por vaidade ou aventura, mas por compaixão. Ele via naqueles povos perdidos não apenas pagãos, mas filhos amados por Deus. Isso mudava tudo. Onde muitos viam apenas florestas sombrias e ameaças, ele via campos brancos para a colheita da salvação. A cada novo povoado, a cada palavra pregada, ele carregava dentro de si o mesmo espírito que moveu os apóstolos de Jesus. E é por isso que a história dele não pode ser esquecida. Em seus diários, Bonifácio escreveu sobre noites sem sono, sobre medos profundos e sobre a solidão que às vezes o consumia. Mas também falava de esperança, daquela esperança que não decepciona. Porque mesmo longe de casa, ele sentia a presença constante do Espírito Santo. Ele não andava sozinho. Cada passo, cada risco, cada renúncia era sustentado por uma certeza que ninguém podia roubar: a fé. Foi isso que o manteve de pé. É isso que pode manter você também, mesmo quando tudo parecer desmoronar. A história de Bonifácio é uma lembrança poderosa de que os grandes heróis da fé começaram como pessoas comuns. O que os diferenciava era a disposição de obedecer. Ele não tinha poderes sobrenaturais, mas tinha uma obediência radical. E é essa obediência que Deus usa para mudar o mundo. Talvez você esteja ouvindo um chamado, mas ainda hesita. Olhe para Bonifácio. Ele nos prova que quando dizemos sim a Deus, ele se encarrega de abrir caminhos onde antes havia apenas escuridão. Ainda jovem, ele já era um gigante espiritual. Não por seus feitos, mas por sua entrega. Quando pensamos nos santos, muitas vezes os idealizamos como distantes. Mas Bonifácio era gente como a gente, com dúvidas, medos, cansaços. O que fazia a diferença era a forma como ele respondia a tudo isso, com fé, com os olhos fixos em Jesus, com esperança de que, mesmo entre os pagãos, o amor de Deus podia florescer. Ele acreditava nas promessas de Deus com uma confiança que hoje nos inspira a continuar. Você já percebeu que a maioria dos grandes nomes da fé começou quando ninguém estava olhando? Foi assim com Davi, com Maria, com Paulo e também com Bonifácio. Não havia multidões, nem palcos, nem reconhecimento. Apenas um coração em silêncio diante de Deus, dizendo: eis-me aqui. Talvez seja isso que o Espírito Santo está esperando de você também.
Não a perfeição, mas a disposição. Não títulos, mas entrega. O que Bonifácio viveu ainda fala aos nossos corações, como uma oração que ecoa pelos séculos. A jornada do jovem Winfried nos mostra que quando o amor de Deus nos chama, não há desculpas que resistam. A alma reconhece sua origem e corre para o Pai. Sua história é a de alguém que trocou tudo pelo Evangelho e, em troca, recebeu uma missão eterna. Bonifácio viveu para tornar o nome de Jesus conhecido entre povos que nunca haviam ouvido falar nele. E hoje, seu testemunho nos convida a fazer o mesmo, onde quer que estejamos, levar a luz da fé, da salvação e da esperança. É curioso como Deus escolhe os lugares mais improváveis para revelar o esplendor da sua luz. A Germânia, nos tempos de São Bonifácio, era um território onde a bruma das florestas escondia não apenas lobos e guerreiros, mas também corações sedentos por sentido. Ali, as antigas tradições bárbaras ainda reinavam, com deuses que exigiam sacrifícios, rituais pagãos enraizados na cultura e uma total ignorância sobre o Evangelho. E foi exatamente para esse cenário que o Espírito Santo conduziu Bonifácio. Você já parou para pensar na coragem que ele teve ao deixar a segurança de sua terra natal para pisar em solo hostil, apenas com a fé como escudo? A missão de evangelizar a Germânia não era um convite confortável, era um chamado urgente. Enquanto muitos hesitariam, Bonifácio abraçou essa missão com a certeza de que, mesmo nas sombras do desconhecido, Jesus já o esperava. Ele não via os povos germânicos como inimigos, mas como irmãos que ainda não tinham escutado a voz da salvação. Que tipo de amor é esse que nos impulsiona a atravessar montanhas, rios e perigos por almas que nem conhecemos? É o amor de Deus, aquele que transforma medo em zelo, dúvidas em esperança e passos incertos em pegadas eternas. A chegada de Bonifácio àquelas terras não foi triunfal. Ele encontrou resistência, desconfiança, ameaças de morte. Mas havia também algo escondido nos olhos daquele povo, uma carência profunda por algo verdadeiro, eterno, que preenchesse os vazios que nem mesmo suas crenças ancestrais conseguiam explicar. A Bíblia, até então desconhecida por eles, seria como uma chama na escuridão. E Bonifácio sabia disso. Ele não trazia ouro, poder ou promessas humanas. Ele trazia a fé, a palavra viva, o Espírito Santo e o amor de Deus. Um dos episódios mais emblemáticos dessa fase de sua vida foi o confronto com a árvore de Thor em Geismar. Na cultura germânica, essa árvore era sagrada, dedicada ao Deus dos trovões e símbolo de domínio espiritual. Nenhum homem ousava sequer se aproximar dela com intenção hostil. Mas Bonifácio, com o coração inflamado pela verdade do Evangelho, empunhou um machado e derrubou aquela árvore diante de todos. Seria loucura ou fé inabalável? O silêncio que seguiu aquele ato foi mais eloquente que 1000 sermões. Nenhum raio caiu do céu. Nenhum deus pagão se manifestou. Aquela cena marcou uma virada histórica. Os olhos dos bárbaros se abriram. O medo que os acorrentava há séculos caiu por terra junto com a árvore. Bonifácio ali não destruiu apenas madeira. Ele rompeu correntes espirituais, quebrou fortalezas invisíveis e plantou no coração daquele povo uma dúvida abençoada. E se ele estiver certo? E se houver um Deus acima de todos os deuses?
A partir dali, um novo caminho começou a se desenhar na Germânia, com passos firmes sobre a terra fértil da fé. Com sabedoria, Bonifácio não os atacou com dogmas. Ele os abraçou com paciência, explicou com clareza, amou com persistência. Era como semear um campo duro com lágrimas, mas com a certeza da colheita. O nome de Jesus passou a ecoar pelas aldeias como sussurros que se tornavam vozes, vozes que se tornavam cânticos. O povo, antes endurecido, começou a se perguntar: quem é esse Deus que não exige sangue, mas oferece perdão? Quem é esse Cristo que não impõe medo, mas oferece salvação? E talvez o maior milagre não tenha sido a conversão em massa, mas o renascimento de consciências. A oração passou a ter lugar entre guerreiros. A esperança acendeu-se entre famílias. O batismo tornou-se uma celebração de recomeços. Bonifácio, aquele monge que um dia saiu da Inglaterra com o coração ardendo, agora via os frutos do Espírito florescerem no meio do que antes era um deserto espiritual. O amor de Deus havia fincado raízes onde antes só havia superstição e violência. Mas como manter essa chama acesa? Bonifácio entendeu que era necessário mais do que emoção inicial. Era preciso estrutura, disciplina e fidelidade à verdade. Por isso ele começou a fundar igrejas, mosteiros, escolas. Cada construção era um farol de luz em meio à escuridão. Ele treinava missionários, orientava líderes locais e cuidava das ovelhas como um verdadeiro pastor. Já percebeu como o zelo pela fé vai além das palavras? É um compromisso de alma, uma entrega que molda o mundo ao redor. Mesmo assim, nem e tudo foram flores. Os conflitos com os chefes tribais continuavam. Alguns viam a fé como uma ameaça ao seu poder. Mas Bonifácio jamais revidou com violência. Sua arma era a oração. Seu escudo era a promessa de Deus. Ele sabia que o caminho da fé não é um atalho, mas uma estrada longa, às vezes solitária, sempre valiosa. Já pensou se ele tivesse desistido? Quantas almas teriam ficado na escuridão? Nos dias em que a saudade da sua terra apertava, Bonifácio escrevia cartas. Muitas dessas mensagens revelam sua humanidade, suas dores, mas também a confiança plena no propósito divino. Em uma delas ele escreveu: não há nenhuma tempestade que o Senhor não possa acalmar. Essa frase se tornou lema para muitos cristãos que enfrentam desafios até hoje. Você está no meio de uma tempestade? Talvez São Bonifácio tenha algo a ensinar a você também. À medida que os anos passavam, Bonifácio foi sendo reconhecido como um verdadeiro pai espiritual do povo germânico. Mas ele não buscava títulos. O que ele queria era ver o nome de Jesus sendo amado, a Bíblia sendo lida, a fé florescendo. Ele plantou esperança em solo rochoso e viu brotar uma geração de crentes fiéis. Aquilo era obra do Espírito Santo. Bonifácio era só o instrumento. Afinado, obediente, inflamado. E que testemunho isso deixa para nós? Será que temos essa mesma ousadia? Será que aceitamos sair da nossa zona de conforto para levar o amor de Deus onde ele ainda não chegou? Às vezes, não é preciso atravessar continentes. Às vezes, basta atravessar a rua. Basta uma oração sincera, uma conversa carregada de fé, uma decisão de seguir o exemplo de alguém que entendeu o que significa ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É impressionante como cada passo que Bonifácio deu na Germânia ecoa até hoje. O cristianismo naquele território tem raízes que levam seu nome.
Ele não apenas evangelizou, mas transformou culturas. Levou luz para onde havia trevas, fé onde havia medo, amor onde havia sacrifícios cruéis. A missão se cumpriu, não sem dor, mas com propósito. Ele não viveu para si, viveu para a promessa de Deus. E isso é viver de verdade. A coragem de derrubar a árvore de Thor não foi apenas um ato simbólico. Foi um divisor de águas. Foi como rasgar o véu da ignorância com a espada da palavra. E quando isso acontece, a história nunca mais é a mesma. Hoje, quando você vê igrejas, comunidades e fiéis na Alemanha, lembre-se, um homem cheio do Espírito Santo se dispôs a dizer sim, e tudo mudou. Que tipo de transformação Deus quer fazer através de você? A história de São Bonifácio nos ensina que fé não é teoria, é prática, é atitude. Ele não esperou o momento perfeito. Ele foi com o que tinha: coragem, oração e a certeza de que Deus cumpre suas promessas. E você, está esperando o quê para responder ao seu chamado? O mesmo Espírito Santo que guiou Bonifácio está disponível hoje. O mesmo Jesus que o fortaleceu está ao seu lado. E as mesmas promessas de Deus continuam valendo. Não temas, pois eu sou contigo. Enquanto muitos missionários da história passaram pelas terras e deixaram marcas passageiras, São Bonifácio plantou colunas. E essas colunas continuam sustentando o templo espiritual do Ocidente até hoje. Seu trabalho foi além de converter almas, ele organizou a fé, estruturou, sistematizou e deu à Igreja Germânica uma base sólida que resistiria ao tempo, às guerras e às heresias. Não basta apenas semear a verdade, é preciso regar, podar, cuidar. Bonifácio entendeu isso como poucos. Ele não apenas pregava, ele formava. Ele não apenas inspirava, ele edificava. A partir do momento em que as primeiras comunidades começaram a surgir na Germânia, Bonifácio se dedicou a organizar dioceses, instituir bispos fiéis, construir mosteiros e garantir que a semente do Evangelho tivesse solo fértil para crescer. Ele entendia que a fé não pode viver no improviso. A igreja, para ele, era como uma árvore. Quanto mais profundas as raízes da doutrina, mais altos seus ramos alcançariam. E por isso, cuidava pessoalmente da escolha de líderes, da formação do clero e da conformidade com Roma. Sua fidelidade ao Papa era absoluta. Foi ele quem trouxe à Germânia o modelo de comunhão com o Papa de Roma, algo essencial num tempo em que muitas comunidades cristãs corriam o risco de se desviarem por falta de orientação doutrinal clara. Bonifácio escrevia cartas constantes ao Papa Gregório II e depois a Gregório III, relatando cada avanço, pedindo conselhos, confirmando decisões. A submissão ao magistério era para ele não um fardo, mas um ato de amor e obediência. E assim, evitava heresias, divisões e confusões que já assolavam outras regiões da cristandade. Se hoje temos uma Igreja Católica consolidada no Ocidente, muito disso devemos à ousadia e sabedoria desse homem. A sua atuação no Concílio de Frankfurt, por exemplo, foi determinante para estabelecer diretrizes que ecoariam por séculos. Ele não se limitava a missões locais. Era uma mente e uma alma voltadas para o todo da Igreja. Cada decisão era pensada com zelo pastoral e visão de futuro.
Ele já enxergava lá na frente, onde poucos ousavam olhar. Seu legado é mais que histórico, é profético. Os mosteiros fundados por ele não eram apenas locais de oração, mas também de educação, preservação da cultura cristã e formação intelectual. Ali copiavam-se manuscritos, ensinava-se latim, cultivava-se a liturgia, estudava-se a teologia. Em uma época em que o mundo parecia desabar sob o peso das invasões bárbaras e do colapso do império, Bonifácio plantava escolas de luz. Ele entendia que um povo instruído na fé é mais difícil de ser manipulado. A educação, para ele, era instrumento de salvação. Além disso, São Bonifácio lutou arduamente contra práticas sincréticas que ameaçavam a pureza do Evangelho. Em muitas regiões, os cristãos recém-convertidos ainda misturavam antigos ritos pagãos com a fé cristã. Bonifácio combatia isso com firmeza e ternura, explicava, corrigia, ensinava, não com imposição brutal, mas com clareza e amor. Ele sabia que não bastava destruir os ídolos de madeira. Era preciso libertar os ídolos do coração. E isso só se faz com paciência e verdade. Ele também estabeleceu uma nova forma de pastoral, missionária, mas organizada, próxima do povo, mas firmada na doutrina. Não se limitava a grandes discursos. Visitava aldeias, conhecia os rostos, ouvia as dores. Cada cristão que surgia naquela terra era como uma nova ovelha em seu rebanho. Ele carregava esse pastoreio com seriedade, e sua influência se espalhava não apenas pela Germânia, mas pela Gália, pela Frísia e por toda a Europa Central. Era como um fogo silencioso que incendiava os corações. Um dos traços mais belos de seu legado é a confiança que ele colocava no poder da formação. Bonifácio acreditava que se você formasse bem um bispo, um sacerdote ou um catequista, ele evangelizaria gerações. Por isso investia tanto tempo em formar lideranças sólidas, não aceitava atalhos, não aceitava desvios. A igreja, para ele, precisava ser como uma muralha de fé, alinhada, forte, unida. E quando você olha os frutos que vieram depois, percebe que ele estava certo. Seu papel na consagração e reorganização da hierarquia eclesiástica germânica foi reconhecido oficialmente por Roma. O Papa nomeou Bonifácio como arcebispo missionário da Germânia e lhe concedeu autoridade para convocar sínodos e tomar decisões estruturantes. A confiança era tamanha que ele se tornou referência em toda a cristandade ocidental. O monge missionário transformou-se em arquiteto espiritual de uma nova era da fé, e tudo isso sem jamais perder a humildade. A humildade, aliás, era sua marca. Mesmo sendo respeitado por reis e papas, Bonifácio nunca deixou que o poder subisse ao coração. Ele continuava jejuando, rezando, confessando-se. Sua vida interior era tão intensa quanto sua vida pública. Não era um administrador frio, era um santo operante. E talvez seja exatamente isso que o torna tão necessário para os nossos dias. Um exemplo de liderança que brota da oração, da renúncia, do amor por Cristo. Nos momentos mais desafiadores, Bonifácio recorria sempre à palavra. Nunca tomava decisões sem antes se prostrar diante do altar. E isso fazia toda a diferença, porque sua liderança não era fruto de estratégias humanas, mas de escuta obediente ao Espírito. E quando a igreja é conduzida assim, ela não apenas sobrevive, ela floresce.
Ele não fundou um império, fundou uma herança de fé. Quantas vezes, ao longo dos séculos, bispos e teólogos se inspiraram em seus escritos? Quantos missionários buscaram em sua vida um modelo de zelo e coragem? Bonifácio não deixou apenas estruturas físicas, deixou um modelo pastoral, uma espiritualidade robusta, uma clareza doutrinal. Ele não é lembrado apenas por onde andou, mas por como amou, ensinou e serviu. Se hoje podemos falar de uma Europa cristã, devemos reconhecer que o alicerce foi fincado por homens como ele. E isso nos convida à gratidão, mas também ao compromisso. Afinal, qual é o legado que nós deixaremos? Estamos construindo algo sólido ou apenas acumulando experiências vazias? São Bonifácio nos desafia a pensar grande, amar profundo e servir com propósito eterno. Em tempos de relativismo, sua firmeza doutrinal é uma luz. Em tempos de superficialidade, sua profundidade espiritual é um chamado. Em tempos de pressa, sua paciência nos recorda que a eternidade se constrói com constância. Ele não foi apenas um homem do seu tempo, ele foi um homem do reino, e esse reino não conhece fronteiras nem calendários. Ele é eterno. A alma que ama verdadeiramente a Deus jamais se aposenta. São Bonifácio, já idoso, com seus mais de 70 anos, poderia ter descansado. Após décadas evangelizando a Germânia, organizando dioceses, fundando mosteiros e moldando a face do cristianismo europeu, ele poderia ter se recolhido à paz de uma cela monástica e vivido seus últimos anos em oração silenciosa. Mas não. O fogo do Evangelho ainda ardia com vigor em seu peito. A missão ainda chamava. E ele, servo fiel, não hesitou em atender. Como os grandes santos, ele sabia. A cruz é carregada até o fim. A última missão de Bonifácio o levaria à Frícia, região situada ao norte da atual Holanda, onde já havia tentado semear o Evangelho décadas antes, mas com poucos frutos. A terra era árida, a cultura ainda profundamente pagã e os habitantes ferozmente resistentes à mensagem cristã. Ainda assim, mesmo com a idade avançada e os perigos crescentes, ele decidiu retornar. Não por imprudência, mas por amor. Amor àquelas almas que ainda viviam nas trevas do erro. Amor à cruz que ainda o esperava. Amor a Cristo, que o chamava mais uma vez a sair de si. Era o ano de 754. Acompanhado de cerca de 50 companheiros, entre monges e discípulos, São Bonifácio partiu para a região de Docum. Lá, organizou catequeses, celebrou a Eucaristia, distribuiu os sacramentos e batizou novos convertidos. Havia alegria em seus olhos. Cada alma que se abria ao Evangelho era como um novo ramo que florescia no inverno do paganismo. Ele sabia dos riscos. Os rumores de que tribos bárbaras planejavam emboscadas não o desanimavam. Sua resposta era a mesma: não temo a morte, já a entreguei a Cristo. No dia 5 de junho, ele preparava-se para celebrar o sacramento da confirmação com um grupo de novos cristãos. Montaram um acampamento próximo ao rio. Era uma manhã tranquila e o céu parecia em paz. Mas a paz do céu não impediu a violência da terra. Um grupo de guerreiros frísios armados, hostis à presença cristã, cercou o local. Não queriam ouro, não queriam espólios, queriam sangue, queriam silenciar o missionário que vinha tirar-lhes os deuses de pedra. Queriam calar o profeta que vinha com palavras de vida. Ao ver o grupo inimigo se aproximando, alguns dos discípulos de Bonifácio
tentaram reagir, puxaram suas armas improvisadas, mas o velho missionário os deteve com firmeza. Guardai as espadas, disse. Há muito que esperava esta hora. Deus seja louvado por me concedê-la. E então ajoelhou-se. Abriu o evangelho que carregava junto ao peito, e ali ficou, lendo em voz alta as promessas eternas de Cristo, enquanto o círculo da morte se fechava ao redor. Não fugiu, não resistiu, morreu como viveu, entregando-se. Diz a tradição que no momento do ataque, Bonifácio ergueu o livro sagrado como escudo, um gesto que se tornaria símbolo de toda a sua vida. Ele não se defendeu com armas humanas, mas com a palavra de Deus. E mesmo quando os bárbaros o atingiram com golpes violentos, aquele gesto ficou para sempre gravado no imaginário cristão. O velho apóstolo, mártir da verdade, coberto não de armadura, mas da luz do evangelho. Um sacerdote oferecendo sua vida como hóstia viva, um bispo se consumando como oferta perfeita. O corpo de Bonifácio foi brutalmente golpeado, e junto com ele caíram também muitos de seus companheiros. A terra ficou manchada de sangue, mas aquele sangue não seria derramado em vão. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de cristãos. E foi exatamente isso que aconteceu. O que os assassinos queriam apagar, Deus transformou em testemunho eterno. O martírio de Bonifácio se espalhou como fogo, e sua memória se tornou ainda mais poderosa do que sua presença física. Seus restos mortais foram recolhidos por cristãos locais que sobreviveram. E logo começou a peregrinação de fé em torno de sua memória. O corpo foi levado para Fulda, na Germânia, cidade que ele mesmo ajudara a fundar como centro monástico e espiritual. Ali, seu túmulo se tornou destino de peregrinação, oração e milagres. Até hoje, a abadia de Fulda guarda seus ossos como relíquias preciosas. Mas mais do que ossos, guarda uma herança espiritual que moldou séculos de história cristã. O martírio de São Bonifácio revela uma verdade profunda. O cristão não teme a morte quando vive na esperança da ressurreição. Ele não buscava o martírio, mas quando ele chegou, Bonifácio o abraçou como a consumação do seu chamado. Foi fiel até o fim. E essa fidelidade é o que torna sua vida tão impactante. Ele não é lembrado apenas pelo que fez, mas por como morreu. Não pelo número de convertidos, mas pela profundidade do amor que sustentou cada ação. Ao olhar para esse momento final de sua vida, somos confrontados com uma pergunta: estamos dispostos a morrer por aquilo que dizemos crer? A fé de Bonifácio não era teórica, era total. Penetrava o corpo, a alma, o tempo e os afetos. E no fim, mesmo com todas as dores, ele exalava paz. A paz dos que sabem em quem colocaram sua confiança. A paz dos que, ao serem despidos deste mundo, já estavam vestidos com a glória do céu. A vida e morte de São Bonifácio nos recordam que o Evangelho é exigente, mas também é glorioso. O caminho pode ser estreito, mas leva à eternidade. E Bonifácio, ao derramar seu sangue, tornou-se farol para gerações. Não foi um fracasso, mas uma vitória. Não foi o fim, mas o início de uma colheita que ele mesmo não veria com os olhos terrenos, mas que veria plenamente na glória de Deus. Ele plantou com lágrimas, e nós colhemos com gratidão. A coragem de São Bonifácio se torna hoje um chamado à autenticidade. Em um mundo que nos oferece conforto, ele nos lembra do valor do sacrifício.
Em uma cultura que busca aplausos, ele nos mostra o poder do silêncio. Em tempos de superficialidade, seu sangue nos convoca à profundidade. E sua morte, longe de ser uma tragédia, é um testemunho retumbante de que vale a pena dar tudo por Cristo. A Igreja, ao longo dos séculos, reconheceu sua santidade e o proclamou mártir e apóstolo da Alemanha. Seu nome é celebrado em altares, sua memória é lembrada em missas, e sua história é contada aos jovens que se preparam para o sacerdócio e a vida missionária. Não como uma lenda antiga, mas como uma luz viva que continua a brilhar. E cada vez que a fé vacila em algum canto do mundo, o exemplo de Bonifácio surge como um lembrete. Ainda existem homens dispostos a morrer pela verdade. Ele não buscava glória, não buscava títulos, buscava almas. E é por isso que mesmo depois de morto, ele ainda fala, ainda ensina, ainda inspira. Seu martírio não calou sua voz, pelo contrário, a tornou eterna. Diante da vida de São Bonifácio, quem de nós pode sair ileso, como permanecer indiferente ao brilho que nasceu da escuridão, ao fogo que incendiou a frieza de uma terra esquecida, a coragem que silenciou o medo? Não é só uma história antiga, é um espelho, é uma convocação. É a lembrança viva de que a fé não é um ornamento, mas uma lâmina afiada que corta a mentira, que rasga a noite e que brilha mesmo quando o mundo quer apagá-la. E agora, depois de conhecer cada passo, cada renúncia, cada vitória e cada lágrima desse homem de Deus, te pergunto, o que você vai fazer com isso? A fé que moveu Bonifácio é a mesma que está disponível a você. O Espírito Santo que o guiou pelas florestas e pelas cortes é o mesmo que hoje deseja guiar os seus passos. As promessas de Deus que sustentaram seu coração são as mesmas, que ainda ecoam nas páginas da Bíblia, esperando que você as tome como verdade. Nada mudou. O mundo ainda tenta calar a voz dos profetas, ainda tenta adormecer a esperança, mas a verdade permanece. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Se você acha que sua história é pequena demais, fraca demais ou quebrada demais para ter valor, lembre-se, Bonifácio também era só um homem, mas o que o diferenciou foi sua resposta, sua obediência, seu sim incondicional. Porque o céu não precisa de heróis perfeitos, precisa de corações inteiros, dispostos. O amor de Deus não escolhe os mais fortes, ele capacita os que se entregam. E talvez, neste exato momento, o chamado esteja chegando até você, como chegou até ele. Um dia, você vai ouvir, vai obedecer. Agora compartilhe comigo nos comentários. O que mais te impactou na vida de São Bonifácio? Foi a sua coragem diante da morte? Sua fé inabalável nas promessas de Deus? Sua missão de transformar uma nação inteira, ou talvez sua doçura escondida por trás da firmeza? Escreve aí, porque esse canal é feito para gerar comunhão, partilha, aprendizado. E cada comentário seu ajuda a espalhar essa mensagem de salvação e fé para outros corações. Se você sentiu algo durante esse vídeo, um toque, um chamado, uma inquietação santa, então se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Aqui, cada história é uma ponte entre o céu e você. Cada vídeo é uma fagulha acesa no meio da escuridão. E juntos, com fé, esperança e oração,
Vamos reacender o fogo do Espírito Santo que ardeu nos santos de ontem e pode incendiar os santos de hoje. Eu, você, todos nós. E que a última palavra não seja nossa, mas da própria palavra de Deus. Por isso, receba agora o Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Assim como Bonifácio encontrou refúgio nas asas do Altíssimo, você também pode caminhar sem medo. Porque quem vive na vontade de Deus, mesmo em meio às maiores batalhas, jamais estará sozinho.